Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, o nosso tema de hoje é a origem do mal. Então, se prepara aí, pegue a sua Bíblia que nós já vamos começar. O que dizer de realidade como violência, terrorismo, roubos, assassinatos frios, que acontecem todos os dias? É Deus o responsável por isso? Se não, quem é? Deixemos que a Bíblia nos mostre. Então a Bíblia irá nos responder quem de fato é o culpado por todo o mal no mundo. A nossa primeira pergunta é essa: de quantos anjos é composto o exército de Deus? Em Apocalipse 5, verso 11, diz assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões, de milhares, de milhares. Então, nós descobrimos que o exército de Deus ele é composto de milhares de anjos. Se nós olhássemos para o céu e tentasse contar as estrelas, bom, ninguém consegue contar as estrelas. Então significa que o número de anjos no céu é de milhões, de milhões, de milhares, de milhares. É um número praticamente impossível de nós contarmos, mas Deus sabe e conhece cada um deles. A nossa próxima pergunta é essa: que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Em Ezequiel 28, 14, 15 e 17, diz assim. Verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No meio das pedras preciosas andavas. Verso 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Verso 17. Elevou o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemple. Então, que descrição a Bíblia faz de Lúcifer? Bom, ele era perfeito nos seus caminhos. Não havia maldade nele. Até que um dia encontrou-se iniquidade em seu coração. O que é iniquidade? Iniquidade é a transgressão da lei de Deus. Que outros pecados esse anjo cometeu? E em Isaías 14, do 12 ao 14, nós lemos assim. Verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que deliberavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Na extremidades do norte. Verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, nós descobrimos que Lúcifer queria se assentar-se no trono de Deus. Ele pretendia ser semelhante ao Altíssimo. E também queria o lugar de Deus. Ele queria ser adorado. Ele queria sentir o prazer de todos se curvarem a ele. A quarta pergunta diz assim: qual foi o resultado da rebelião desse anjo? Apocalipse 12, 7 a 9, verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Verso 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu deles. Verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, nós descobrimos que houve no céu uma grande peleja entre Cristo e Lúcifer. O mal surgiu no céu, através de um anjo de luz, que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo, e todos foram expulsos do céu, vindo alojar-se na terra. Apocalipse 12, verso 4. Vamos para a nossa quinta pergunta. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Gênesis 2, 15 a 17. Bom, esses versos nós já lemos nas lições anteriores, então vamos só mencionar aqui através do estudo. Deus disse: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerem, certamente morrereis, ou morrerão. Certamente morrerão. Então, a advertência que Deus deu foi: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque vocês vão morrer. Mas o diabo, que não é besta nem nada, conseguiu enganar a Eva para que ela comesse o fruto. A sexta pergunta. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Em Gênesis 3, do 1 ao 5, diz assim. Verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher:
Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, verso 4, a serpente disse à mulher. Verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então a serpente disse a Eva, é certo que vocês não vão morrer, muito pelo contrário, vocês serão como Deus, vocês irão saber o que é o bem e o que é o mal. Sétima pergunta. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Em Gênesis 3,15, nós lemos assim. Verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ele deixaria o céu e, através do ministério da encarnação, nasceria de mulher, viveria como homem e, por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. Então, nós entendemos que o descendente da mulher, lá em Gênesis 3,15, é Jesus Cristo. É ele quem pisa a cabeça da serpente e é ele que, através dele, nós somos resgatados novamente para o reino de glória. Oitava pergunta. De que maneira Satanás nos engana hoje? Em 2 Coríntios 11, 14 e 15, nós lemos assim. Verso 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Verso 15. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. E em Mateus 24, 24, diz assim. Porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, de que maneira Satanás vai nos enganar? Bom, ele vai fazer prodígios e sinais. E ele se disfarça de um anjo de luz. Ele pode se disfarçar de qualquer coisa. Inclusive, ele era um anjo de luz. Entendeu? As pessoas acreditam que Satanás tem aquela aparência horrível, tenebrosa, de um bicho de chifres e tal. Mas a forma original dele é um anjo de luz. Entendeu? Ele é um anjo de luz. Então, ele vai nos enganar se transformando naquilo que a gente admira. Entendeu? Que a gente acredita que é de Deus. Então, ele vai nos enganar dessa forma. Não da forma tenebrosa que ele vai aparecer, porque assim ele espantaria muitas pessoas. E muito pelo contrário, ele quer trazer pessoas para a sua destruição. Ele quer ser destruído, mas com o maior número de pessoas possíveis. Então abra seus olhos e abra o seu coração para a palavra de Deus. Se fortaleça. Próxima pergunta. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Bom, ele está irado contra aqueles que não seguem um mandamento algum? Não. Porque se você tropeçar em um mandamento, tropeça em todos. Então não adianta você obedecer só 9. Você tem que obedecer todos os 10. E Satanás não se preocupa com aqueles que só obedecem 9. Porque você está indo contra a vontade de Deus. Ele se preocupa com aqueles que obedecem os 10 mandamentos. Com aqueles que seguem os testemunhos de Jesus, as palavras de Jesus que estão escritas na palavra de Deus, na Bíblia. Entendeu? Contra essas pessoas ele está irado. Agora, se você que guarda a Bíblia, entre aspas, mas não obedece nenhum dos seus mandamentos, então Satanás não tem por que ficar irado com você. Muito pelo contrário, ele sorri quando você faz isso, porque você está indo para o fogo junto com ele. Então, a partir de hoje, você tem que buscar a palavra de Deus e obedecer os mandamentos de Deus. Ah, mas é muito difícil, Anderson, como é que faz isso? Tente. Deus lá no céu vai ver o seu esforço. E ele vai sim colocar o Espírito Santo, um exército de anjos gigantesco, para te ajudar a tentar se manter firme no caminho. Eu sei que é difícil, porque Jesus até mesmo Jesus disse, por causa do meu nome vocês serão perseguidos. Será difícil, muito difícil, mas não é impossível. Então busquem em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, tá certo? E vistam-se da armadura de Deus. E eu tenho absoluta certeza que vocês vão conseguir guardar os mandamentos de Deus como se deve ser guardado. 10ª pergunta. Como nos é possível vencer Satanás? Efésios capítulo 6, do 10 ao 18, nós vamos entender como é possível vencer Satanás. Versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades,
contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Verso 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Verso 15. Calçai os pés com a pregação do evangelho da paz. Verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderdes apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a única forma de nós vencermos Satanás é revestir-nos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Então, se você quer vencer as ciladas do diabo, você precisa orar. Você precisa buscar a palavra de Deus. Você precisa usar a espada, que é a Bíblia. Você precisa usar o escudo, a armadura, o capacete, as sandálias. Você não vai para a guerra nu. Ninguém vence a guerra nu. Você tem que enfrentar ele com a armadura divina, com a armadura de Deus. E tenho certeza que se você se vestir com a armadura de Deus, você não vai ser enganado por falsos profetas. Não vai ser enganado por falsos cristos. Prodígios e sinais que Satanás também faz, você não será enganado. Chegamos na hora da recapitulação. Então, vamos recapitular. Lúcifer era um anjo de luz, exatamente, e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu, no coração de um anjo livre, e não com Deus. Lúcifer cometeu iniquidade, que é a desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado muitos através de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus. Nós entendemos que, nessa lição, não é Deus que criou o mal, não veio de Deus o mal, entendeu? Surgiu no coração de um anjo que se achou com a autoridade de ser maior que Deus. Ele se considerava superior a Deus. Mas nós sabemos que somos todos criaturas. Nós temos que adorar o Criador e não ser adorados. Agora eu vou lhe fazer 3 perguntas. E eu queria que você chegasse mais perto. Isso, chegue mais perto. Vou lhe fazer 3 perguntinhas. Você crê que o mal surgiu no coração de um anjo? Ele era perfeito, mas se tornou rebelde. Você acredita nisso? A palavra de Deus deixa bem claro. A ira iniciou-se no coração de um anjo. A inveja. Ele quis ser algo mais. E isso começou no coração de um anjo. Você crê no grande conflito entre o bem e o mal? Você quer ficar do lado de Deus e da sua palavra? Se sim, muito bem. Você está escolhendo o lado certo. Fique do lado de Deus. Não fique do lado do inimigo. Porque ele já é derrotado. Ele já perdeu a batalha. Mas ele quer levar o máximo de pessoas com ele possível. Nós, eu e vocês, nós somos os únicos que mesmo vivendo num mundo onde ele vai ser destruído, nós podemos ser resgatados. Então, tudo através da palavra de Deus. Você quer ser resgatado? Você quer viver numa cidade onde nunca mais vai haver dor, nem sofrimento, nem angústia, nem perda? Então, busca a palavra de Deus. Você e eu somos os únicos que podemos ser ainda resgatados. Você deseja se revestir de toda a armadura de Deus e de suas orientações? Se você aceita a armadura de Deus, então eu quero orar por você. Senhor Deus, amado Pai, neste momento esta pessoa aceitou se vestir com a tua armadura e ela quer ficar do teu lado, Senhor, neste grande conflito. Então, proteja esta pessoa. Coloque no coração dela o desejo, o ânimo de buscar sempre a tua palavra e que todos os dias, Senhor, o teu Espírito Santo venha tocar no coração dela. Abençoe esta pessoa, a família dela. Abençoe todas as ações que ela tomarem, que sejam para a honra e glória do teu santo nome. E em nome de Cristo Jesus, eu digo amém.